Bem, obrigado a todos. Antes de mais, boa tarde. É difícil, custou, mas estamos aqui e aguentamos até ao final. Bem, o objetivo da CAL, enquanto organização, é ser facilitador de negócios e ser, acima de tudo, uma network que apoia os empresários no espaço da CPLP. A CAL Talks é um projeto que pretende se consolidar a médio e curto prazo. O objetivo da CAL Talks é a inovação, é a inspiração, é mostrar aquilo que de bom se faz e que possamos, a partir daí, ganhar com a experiência dos outros, ganhar com empresários que já erraram e que voltaram a emendar esse erro e voltaram a perseguir o seu trabalho. Portanto, para nós é importante continuar com este projeto e consolidá-lo. Fazer a ambição, saber o caminho para onde vamos, é esse o espírito da CAL Talks. E esperamos consolidar este projeto a curto prazo. A CAL é uma plataforma criada em 99, para aqueles que menos conhecem, que tem associados em todo o espaço da CPLP. Eu dizia há pouco aqui ao vice-presidente da SOFID, ao administrador Francisco Almeida Leite, quando nós que nascemos, Timor ainda não existia. Ainda existia a CNRT. Portanto, o nosso foco é o agribusiness, é na CPLP, precisamos e temos necessidade de mobilização nesta área. Eu acho que nós temos que ter parcerias com outras organizações, com outros empresários. Nós somos poucos e somos pequenos. O associativismo é importante e o associativismo com outras organizações é importante nesta área. Nós temos uma boa network em África, conhecemos as pessoas, somos facilitadores nessa área e é nessa área que nós estamos focados. Nós não queremos concorrer com outras organizações, nós queremos sim ser um facilitador ao nível daquilo que é o espaço da lusofonia e o espaço da CPLP. Eu acho que é importante a este nível, e para terminar, que é urgente face às oportunidades de negócio e aos desafios que o mercado oferece, nós consolidarmos esta plataforma, que é a plataforma do agronegócio, que é a plataforma da CAL, que nós queremos aproveitar tudo aquilo que nós já conquistamos em termos não só de protocolos, com universidades. Temos aqui o exemplo da Inovisa, temos um protocolo com a ISA, com outras universidades, assinámos um protocolo com a SOFID, com a Crédito e Caução ao nível das empresas, numa tentativa de facilitar, uma tentativa não só ao nível da exportação, mas também ao nível da instalação dessas empresas. O financiamento aqui é importante e é nesse sentido que nós existimos. Temos parceiros em todo o espaço e é isso que nós queremos de alguma forma, não só empresários portugueses, com angolanos, com brasileiros, e tentar aí criar sinergias a esse nível. Cooperação entre as organizações é importante, entre instituições. Dou-vos um exemplo do nosso trabalho também a esse nível. Nós temos um projeto em São Tomé, vamos a inaugurar ainda este ano a primeira biblioteca de ciências agrárias em São Tomé. Pressupõe um outro projeto que nós temos para aquele país, resulta de uma parceria que fizemos com o Ministério da Agricultura de São Tomé, com outras entidades locais, ao nível do mercado. No próximo ano queremos lançar um portal do agronegócio virado só para a CPLP, ou seja, tudo que seja oportunidades de negócio, empresários, empresas, ter um portal onde as pessoas possam de alguma forma interagir e comunicar, desde cotações, desde mercados, desde análise de mercados, que é importante, a este nível nós conseguimos. Hoje a net já funciona praticamente, que eu diria, de uma forma quase global, e hoje a África, apesar das dificuldades de comunicação, ela existe e em alguns casos os números até são impressionantes. O outro desafio que vamos ter para o próximo ano é liderar a Comissão Agroalimentar dentro da Confederação Empresarial da CPLP. No próximo ano estamos a organizar com a CPLP em parceria, vamos fazer o primeiro agrofórum da CPLP. E só para terminar e dar aqui alguns números, nós estamos focados naquilo que são empresas locais, naquilo que são atividades ao nível da exportação, da internacionalização, mas também algumas experiências lá fora, como o caso que foi aqui transmitido não só pela Sogima, mas também o caso agora da Sofid com a Frulac e com a AEGEST na área das rações. Eu queria só dizer isto muito rapidamente e muito sucintamente em termos daquilo que é a África hoje. A África hoje, em termos de números, tem hoje um PIB de 1,7 trilhões.
tem 860 bilhões de consumo agregado, 360 milhões de assinaturas de telemóveis, 60% da terra arável está em África, 52% das cidades em África têm mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, nós temos que hoje olhar para esta plataforma que é a África, que é o espaço da CPLP, e olhar isto como uma oportunidade. E é esse o nosso trabalho enquanto organização, e é esse o nosso trabalho que queremos desenvolver aqui enquanto entidade associativa, que agrega não só empresas, mas também que agrega associações. E por isso é que hoje grandes multinacionais estão a olhar para a África com oportunidade, e Portugal tem que olhar para a África, e as empresas portuguesas têm que sair daquela zona de conforto. Acho que há um exemplo hoje, muitas das empresas hoje que estão em Portugal, muitas delas sobrevivem porque 60%, 70% dessa faturação já representa em África, senão elas hoje não existiam. E nesse sentido acho que esse é o nosso trabalho, e é isso que nós queremos com a CAL consolidar este projeto. Para terminar, eu queria transmitir o seguinte: a CAL tem as portas abertas às empresas, aos empresários, temos parcerias, temos associações no espaço da CPLP, e é nesse sentido, temos parceiros que queremos consolidar, como o caso da Sofid, e nesse sentido queremos que estejam disponíveis, que se quiserem, a informação, apoio. Nós somos sempre contactados por empresas de Angola, de Moçambique, do Brasil, e estamos aqui para apoiá-los, e estamos aqui para dar esse apoio enquanto network, que eu acho que essa é aquilo que melhor temos hoje dentro da nossa estrutura. E esta é uma comunidade, a CPLP tem dois fatores em comum. Um é a língua e o outro é o mar. E acho que é isso que nós temos que de alguma forma aproveitar. Eu queria agradecer aos patrocinadores, principalmente também aos oradores, e eu passaria agora as minhas palavras finais para o Francisco Almeida Leite, que é administrador da Sofid, mas já foi ex-secretário de Estado da Cooperação, é presidente da União de Bancos da CPLP, e Francisco Almeida Leite, é um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco para fazer esta sessão de encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço à Câmara Agrícola Lusófona o convite que me fez a mim, que fez à Sofid para fazer aqui esta apresentação, que a Joana Aguiar Braga também aqui apresentou. Gostava de dizer-vos que a Sofid é um banco para empresas. Portanto, aquilo que nós aqui assistimos da parte da Joana Aguiar Bravo, esta apresentação, é no fundo um banco especializado para os vossos negócios, um banco que não é um banco comercial, portanto é um banco que tem obrigações próprias, e as obrigações são promover o desenvolvimento sustentável em mercados emergentes. Esse é o nosso fator distintivo. Como a Joana também há bocado aqui disse, a Sofid é uma instituição financeira para o desenvolvimento que tem parceiros pela Europa fora. Se vocês tiverem projetos que não sejam projetos que se enquadrem nos nossos critérios, porque são projetos, por exemplo, de valores muito mais altos, nós podemos direcionar esses projetos para instituições similares à nossa, quer instituições europeias, quer instituições multilaterais. Bem, e aquilo que eu vos queria dizer aqui nesta sessão de encerramento é que dar-vos um pouco de confiança, explicar-vos que eu tenho uma posição, como já disse aqui o Jorge, que é uma posição eu diria algo ingrata, que eu, enfim, estou aqui à frente desta instituição com os meus parceiros, mas fui até ao ano passado secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Portanto, a minha posição e aquilo que eu vou aqui dizer não é um exercício completamente independente, e peço-vos desculpa por isso, mas queria dar-vos algumas notas
que são notas de confiança para aquilo que vocês estão a fazer, para os exemplos que aqui foram apresentados há pouco, como aquela indústria de pele de peixe, que era uma coisa que eu desconhecia em absoluto, que nós já estávamos a fazer em Portugal. Estava de lembrar-vos que este governo tomou posse em junho de 2011 e, portanto, estamos apenas a um ano do fim do mandato ordinário. Este foi um governo que apresentou uma série de reformas no sentido de potenciar o tal crescimento sustentável e de equilibrar, muito importante, as nossas contas públicas. Portanto, a ideia central passou sobretudo por recuperar duas condições essenciais: recuperar a confiança e recuperar a credibilidade. Num certo sentido, eu acho, e lá está, mais uma vez, numa avaliação independente, é a minha avaliação, num certo sentido nós começámos um caminho do qual não nos podemos desviar. Ou seja, Portugal começou a interiorizar a ideia de que a dívida tem que ser controlada e pode ser controlada. Resultado disto, o país está de volta aos mercados depois de um processo de ajustamento que foi difícil, foi doloroso e foi, não há que escondê-lo, impopular. Mas foi um processo também muito necessário. Mas uma coisa é certa, seja qual for o governo futuro, sejam quais foram os governos futuros, não mais se podem repetir os erros do passado, de modo a que os sacrifícios que todos nós passamos e que foram feitos não voltem a ser exigidos. Uma coisa também vos quero dizer aqui: o país que temos hoje é um país diferente do país de junho de 2011. Em primeiro lugar, as instituições estão mais fortes, a economia começa a dar sinais positivos, o setor público é hoje um setor mais responsável e, por isso, mais sustentável. Depois da crise, acredito, Portugal voltará ao crescimento e voltará ao crescimento mais forte, mas sobretudo mais sensato. Portugal saiu do processo de ajustamento antes do verão deste ano, portanto há muito pouco tempo, no dia 17 de maio de 2014. Durante estes últimos 3 anos, Portugal conduziu um processo de consolidação orçamental e de redução da dívida pública, que é um processo a todos os títulos sem precedentes. Este processo, em todo o caso, é um processo que está ainda em curso, é um processo em andamento e que é um processo que não pode parar, nem deve parar. Só assim nós poderemos relançar a economia, voltar a crescer e aumentar a competitividade. É bom que saiba que Portugal, apesar da má língua que existe em Portugal, de toda a campanha que de vez em quando vem à tona, Portugal é considerado a nível europeu como um país que é um bom aluno da integração europeia. Portugal foi rápido no processo de convergência económica, foi um país que quis atingir níveis aparentes de prosperidade e adotou o euro também como um caso de sucesso. Mas Portugal teve e tem ainda dificuldades notórias que têm a ver, sobretudo, com o quê? Com uma dívida pública galopante e com falhas regulatórias a vários níveis. Desde o ano 2000 que a despesa pública cresceu exponencialmente acima do produto interno bruto. Por outro lado, taxas de juros baixas e políticas públicas erráticas, no sentido em que não são políticas de amplo consenso, transformaram também a situação numa situação insustentável. Anos e anos de déficits gêmeos, os chamados twin deficit, e problemas de competitividade graves geraram problemas financeiros que nós conhecemos. Em maio de 2011, Portugal assinou o programa de ajustamento que visava, sobretudo, corrigir o quê? Corrigir graves desequilíbrios macroeconómicos e iniciar um programa de implementação de reformas estruturais. O programa negociado então com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI focou-se em 3 áreas fundamentais. Primeira, consolidação orçamental, a segunda, estabilização do setor financeiro e a terceira, iniciar de alguma forma o processo de reformas estruturais. Tudo isto em nome do regresso à rota do crescimento. Em relação à consolidação orçamental, só alguns números muito rápidos, sem vos querer cansar. Atente-se ao seguinte: em 2010 o déficit era de 9,8%. Para 2014 o objetivo do governo era de chegar aos 4%, isto antes da chamada crise do BES.
depois de ter tido 4,9% em 2013, 6,4% em 2012 e 4,3% em 2011. Depois, a estabilização do setor financeiro foi outro dos objetivos do programa. O setor vivia, como sabem, debaixo de stress permanente, com problemas regulatórios graves, e foram tomadas medidas concretas para recapitalizar alguns bancos, de acordo com aquilo que passaram a ser os novos rácios prudenciais da União Europeia. Apesar dos problemas mais recentes, e que todos nós sabemos quais são, e cujos efeitos eu acredito que ainda estão por estudar e por aprender na sua verdadeira dimensão, os rácios bancários loan to deposit eram em 2010 de 160% e baixaram para 120% em 2013. Portanto, uma redução de 40%. Em matéria de reformas, este governo tomou mais de 450 medidas só no contexto do memorando, pois há todas as outras reformas que eram reformas do governo e não reformas do memorando da Troika. Portanto, isto dá uma média de 3 grandes medidas por semana. A própria OCDE reconhece em Portugal como um dos países que está a fazer mais e melhores reformas. Portanto, escuso-se que é de citar o famoso relatório que todos os membros do governo têm citado. Com a saída do programa de assistência financeira, quanto a mim, a grande questão tem a ver com o relançamento da economia e a promoção da competitividade. As exportações têm sido um sinal de que estamos no bom caminho. Antes da crise, as exportações eram 30% do PIB, em 2013 já atingiram os 40% do PIB. O objetivo, e que não é assim tão impossível, é que as exportações atinjam pelo menos 52% do PIB em 2020. E vocês vão ter um papel seguramente importante nesse sentido. Mas para isso é preciso assegurar alguma continuidade em termos de políticas públicas que promovam uma aposta na formação, na criatividade, que tivemos aqui alguns exemplos disso ao longo do dia, e ao mesmo tempo tentar eliminar barreiras e obstáculos ao aumento da produtividade. Mas esta verdadeira agenda das reformas para a competitividade envolve também uma série de áreas e de políticas públicas que precisam de um novo quadro regulatório e que é fundamental para a competitividade. Por exemplo, o combate às rendas excessivas e a luta por um quadro de preços justos. Eu acho que é uma das vossas preocupações. Em segundo lugar, recriar aquilo que é um ambiente de negócios adequado a uma sociedade que se quer moderna e integrada. Para isso, é preciso eliminar restrições, ultrapassar a burocracia excessiva que nós ainda sentimos no nosso país. Outra das questões que eu acho fundamental é a reforma do sistema judicial, sobretudo para dar mais confiança às pessoas, às empresas e aos trabalhadores, mas também, no vosso caso, para gerar aquilo que são trocas comerciais seguras e relações de trabalho e de comércio duradouras. Por último, o Estado deve estar alinhado na criação desse tal ambiente de negócios favorável, mas também não só um ambiente de negócios favorável para aquilo que são os vossos negócios, mas para captar investimento estrangeiro, e para isso acho que é preciso ter noção de que o país já se muniu de infraestruturas muito modernas, mas agora é preciso que estas não sobrecarreguem, não voltem a sobrecarregar aquilo que é o equilíbrio das contas públicas. Por último, queria só focar-me naquilo que é o tal clima favorável ao investimento. A recuperação económica portuguesa requer, quanto a mim, um claro investimento nos setores produtivos, é por isso que eu aceitei também estar aqui convosco, e sobretudo para suportar o aumento do peso das exportações no PIB. Durante muitos anos houve uma aposta nos chamados setores não transacionáveis e isso absorveu muito do nosso investimento e, portanto, eu acho que agora é preciso, sobretudo, apostar nos tais setores transacionáveis. Para isso o Governo apresentou um plano que é um plano vasto, não vale a pena estar aqui a sublinhar quais foram os pontos fundamentais, e eu sublinho só um, que é a decisão de redução de impostos, sobretudo nas taxas como a taxa do IRC, que passou de 25% para 23% em 2014 e a ideia é que chegue aos 18% em 2018. Obviamente que esta condição está relacionada com a evolução da situação económica e da situação
financeira do país. Bem, o Governo tem outros instrumentos financeiros que estão a ser implementados. Foram implementadas várias linhas de crédito nos últimos anos, num total de 5 mil milhões de euros de linhas de crédito. Já se usaram destes 5 mil milhões, neste momento 2 mil milhões dessas linhas de crédito, 2 mil milhões de euros. Em paralelo, foram criadas linhas de crédito direcionadas no valor de 100 mil milhões de euros. No quadro financeiro 2014-2020, que é a última nota que eu vos deixo, o Governo quer aproveitar a nova onda de fundos estruturais que existe e que é uma onda que se acredita que possa trazer novo funding para as PMEs e de certo que vocês vão estar extremamente interessados nesse novo quadro comunitário de apoio. Por essa razão, o Governo criou uma nova instituição financeira para o desenvolvimento, que é o chamado Banco de Fomento. Portanto, o banco não vai financiar diretamente, vai financiar através da banca comercial, e aí a SOFID também vai ter um novo papel, que ainda está por conhecer publicamente, mas vai ter um papel também naquilo que é o quadro do apoio às empresas no seu processo de internacionalização. Portanto, o objetivo desta nova instituição é suportar políticas públicas para a promoção do crescimento e do emprego no alinhamento daquela chamada Estratégia 2020. Pronto, no fundo era isto que eu vos queria aqui dizer. Os vossos projetos são projetos que nos últimos 2, 3 anos sofreram um claro revés do ponto de vista do seu financiamento. Cada vez está mais difícil o acesso ao crédito e, portanto, dentro deste quadro que se tornou difícil também com as situações que todos nós conhecemos de alguns bancos comerciais terem entrado num quase colapso ou num colapso efetivo, tomou-se a decisão não só de capitalizar alguns bancos, como criar instrumentos novos e instrumentos financeiros novos que possam de facto ajudar a capitalizar as empresas e a ajudar as empresas no esforço de internacionalização. É aí que entra a SOFID. A Joana já aqui disse por alto o que é que nós fazemos. Portanto, nós concedemos empréstimos, nós entramos com garantias bancárias ao lado de empréstimos concedidos por outras instituições financeiras. Neste momento estamos a desenvolver dentro da empresa a área de aconselhamento de negócios também. Portanto, aquilo que também aqui foi dito que os Business Angels fazem, nós vamos passar a fazer numa perspectiva pública, com o tal conforto político e com o conforto de termos connosco os 4 bancos comerciais portugueses, portanto os maiores, o Novo Banco, o BCP Milênio, o BPI e a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, é no quadro com este cenário que eu vos deixo e desejo o maior sucesso para os vossos negócios, tendo em conta que atuam num mercado cada vez mais pequeno, mas que, como aqui também a intervenção que houve antes da SOFID, que eu acho que era da Frubassa, que foi uma intervenção bastante interessante e que eu escutei com atenção. Há muitas empresas deste género que estão aí para fora, porque o mercado encolheu, e o mercado é este mercado que o Jorge aqui falou, que é um mercado com milhões e milhões de consumidores à espera. Só para terem uma ideia, o mercado da CPLP é um mercado de 250 milhões de pessoas, mas o mercado da América Latina, dos países que se relacionam e que falam espanhol e que falam português, é um mercado de 900 milhões de pessoas. Estamos a falar da América Latina e da África, do Brasil, Timor-Leste, e se esquecermos alguma polémica recente, porque não também o mercado da China, que tem uma porta de entrada como Macau, é um mercado extremamente interessante. Portanto, com a diminuição do nosso mercado interno, cada vez mais devem procurar mercados externos e procurar alavancar os vossos investimentos e os vossos projetos lá fora. Portanto, era isto que eu vos queria deixar aqui, esta nota, agradecendo mais uma vez o convite do Jorge e da Cal e desejando o maior sucesso a estas Cal Talks. Me fizeram logo lembrar das TED Talks. Portanto, nós já cá temos em Portugal as TED Talks versão Cal. Muitos parabéns. Muito obrigado, Dr. Francisco Leite.
Eu só para dar um final agora das últimas sessões, as coisas costumam finalizar bem quando se volta ao início. E no início dissemos que a Cal Talks é inspiração. Espero que tenhamos cumprido o nosso objetivo, que saímos aqui de hoje todos um pouco mais inspirados, acreditando que é possível. Tentamos trazer aqui hoje o mais tradicional do país, com o vinho, com o arroz, com a maçã. Já depois, com alguma transformação, temos o sumo, depois a economia digital, eu sei, com consórcios muito específicos, onde aqui o Isa esteve presente e fez-nos a ponte para a academia. Temos depois a parte mais financeira, mais de elaboração do próprio projeto. Os business angels estiveram cá, a própria banca. Eu vou usar agora a expressão do Dr. Francisco Leite, que é este clima. Espero que a Cal Talks tenha contribuído para melhorar um pouco também esse clima que todos nós trabalhamos diariamente. Resto-vos no nosso muito obrigado. Faço-vos já o convite para a terceira edição. Ainda não sei exatamente onde é que vai ser. Vão-nos seguindo no nosso site. Subscrevam a nossa newsletter. Podem o fazer através do nosso site. E também, quer pelo site, quer pelo nosso Facebook, vamos atualizando as nossas notícias e não tardará nada a terceira edição. Nosso muito obrigado a todos e espero que tenham gostado. Muito obrigado.